Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa sabedoria bem antiga, para tentar domar uma fera que vive num lugar que conhecemos muito bem, dentro de nós. Sim, essa fera, ela vive dentro de cada um de nós. Sabe como é, né? Às vezes ela acorda por coisas pequenas, uma coisa boba, tipo aquele trânsito que não anda de jeito nenhum na volta para casa. Ou então, por feridas que são bem mais profundas. A gente sente aquela picada amarga da injustiça. E aí, de repente, num piscar de olhos, essa força ardente, cega, ela simplesmente explode e assume o controle. É a frustração que vem para devorar a gente por dentro, consumir tudo. E o poder dela? O poder dela é devastador. Ela cega a nossa razão, sabe? Envenena os relacionamentos que a gente mais preza. E no fim, só sobra aquele gosto amargo do arrependimento, por palavras ditas e coisas feitas que a gente daria tudo para voltar atrás. Mas e se eu dissesse que existe uma fórmula? Um mapa, traçado há mais de 2000 anos por um mestre estoico para guiar a gente para fora dessa escuridão toda? Pois é. Felizmente para nós, Sêneca deixou esse mapa. Então, o primeiro passo nessa nossa jornada é olhar essa fera bem nos olhos. É tentar entender a natureza dela. Olha, para Sêneca, a raiva não era só uma emoção qualquer, não. Ele a via como um veneno, uma espécie de loucura temporária, sabe? Breve, mas incrivelmente poderosa. Uma loucura que rouba quem a gente é. Ele a definia de uma forma bem direta. Um desejo de punir, uma sede de vingança, que acaba nos transformando na nossa pior versão. E para ele era bem claro, diferente de outras paixões, a raiva nunca, jamais, traz qualquer coisa boa. Ok, mas de onde ela vem, afinal? Sêneca aponta para um lugar bem específico, pro abismo que existe entre dois mundos. De um lado, o mundo como a gente acha que ele tinha que ser, e do outro, o mundo como ele, de fato, é. E aqui está o pulo do gato, a parte mais importante. A ofensa, o gatilho, não está no que aconteceu. Está na história que a gente conta para nós mesmos sobre o que aconteceu. A raiva, no fim das contas, é fruto do nosso próprio julgamento. Beleza, agora que a gente já entende um pouco melhor esse monstro, chegou a hora de forjar as nossas armas. E a primeira linha de defesa, a mais importante, é a prevenção. A fórmula do Sêneca é basicamente um caminho de 3 passos. Pense nisso como um treinamento para a mente e para o espírito. Então vamos lá, vamos começar pelo primeiro passo. O escudo mais poderoso que a gente pode ter é o que os estoicos chamavam de dicotomia do controle. É basicamente a sabedoria de saber separar o que está no nosso controle daquilo que não está. A raiva, percebe? Ela quase sempre nasce da nossa teimosia em tentar controlar o incontrolável. A calma de verdade só começa quando a gente finalmente solta essa carga, que é impossível de carregar. Aí vem a segunda ferramenta de prevenção. O nome é em latim e pode assustar um pouco. Premeditatio malorum. A premeditação dos males. É um nome forte, eu sei, mas a prática por trás é muito poderosa. O exercício é até que simples. É meio que esperar pelo pior. Mas calma, não é ser pessimista, tá? É sobre estar preparado. Quando a gente antecipa os problemas, os obstáculos, a gente elimina o elemento surpresa, que é o principal combustível da raiva. E aí, quando o inevitável acontece, não nos pega mais de calças curtas. A gente já tá pronto. Tá, mas e quando a prevenção não funciona? Porque às vezes não funciona, né? E quando a tempestade já começou a se formar lá dentro? Bom, aí é a hora da intervenção. E o conselho mais prático que Sêneca nos dá é o seguinte: o atraso. É isso. Quando sentir a fúria subindo, pare. Simplesmente, pare. Respire. Pense na raiva como um pequeno incêndio. No comecinho, um copo d'água apaga. Se deixar crescer, ela devasta a floresta inteira. E é nesse momento de pausa, nesse espacinho que a gente cria, que a razão precisa entrar em campo. É hora de se perguntar, isso é realmente tão terrível assim? Será que não tem outra maneira de enxergar o que aconteceu? A minha paz de espírito vale menos do que esse momento de fúria? E aí, Sêneca nos convida para dar um passo que talvez seja o mais difícil de todos, mas que é completamente transformador: praticar a empatia.
É tentar de verdade se colocar no lugar da outra pessoa, tentar entender o que a motivou. Muitas vezes o que a gente leva para o lado pessoal como um ataque direto, na verdade é só ignorância, medo ou até a dor da outra pessoa falando mais alto. Entender isso ajuda a diminuir a intensidade do nosso próprio fogo. E com isso, a gente chega ao último passo da jornada. O objetivo final, o grande prêmio de todo esse treinamento estoico. Amor fati, o amor ao destino. O que isso significa? Significa aceitar de forma profunda que o mundo é imperfeito, que as pessoas são imperfeitas e que, olha só, a gente também é. Ficar esperando a perfeição é a receita certa para uma vida de frustração. A verdadeira paz, no fim das contas, não vem de tentar mudar o mundo à força, mas de aceitar a natureza das coisas, como elas são. Essa fera da raiva, ela não precisa ser a nossa mestra. Com estas ferramentas que Sêneca nos deu, a razão pode ser o nosso escudo, a nossa espada. A questão no final não é se a fera vai rugir de novo, porque ela vai. A verdadeira questão é como nós vamos responder quando ela rugir. Se esta cápsula de conhecimento expandiu sua mente, há muitas outras a serem descobertas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima dose de reflexão. Sua perspectiva é importante. Deixa nos comentários. Até a próxima cápsula.